Bem-vindo à Escola Pioneira. Esta é a lição número 20 de 20 lições, então esta é a última lição. Estou realmente ansioso para compartilhar essa palavra contigo. E de alguma forma te enviar para fora, dizer adeus e ao mesmo tempo dizer até logo. E eu acredito que essa palavra vai ser uma bênção para muitos de vocês, vai ajudar para entrar e render muitos frutos na sua vida. Deus te abençoe! Bem-vindo à Escola Pioneira e bem-vindo à lição número 20. Esta é a última lição dessas 20, mas não vai parar por aqui. Vamos continuar com outras coisas no futuro. E você vai ouvir sobre isso mais tarde, mas agora é a última lição dessas 20 lições. Estou ansioso para compartilhar essa mensagem com você e quero apenas dizer que tem sido uma jornada incrível para nós. Quando começamos com a primeira lição, não tínhamos ideia de que isso ia explodir do jeito que explodiu. Somos mais de 3.000 pessoas inscritas na Escola Pioneira agora. Há milhares lá fora que seguem a Escola Pioneira, quem ainda não se inscreveu. A Escola de Pilates foi traduzida e está sendo traduzida para muitos outros idiomas para que pessoas no futuro possam, de novo, veja a Escola Pioneira com legendas na língua antiga e está alcançando milhares e milhares de pessoas. E muitas vidas estão sendo transformadas por causa da Escola de Pioneiros. Nós vimos milhares de pessoas finalmente são curadas. Meio ano por causa da Escola Pioneira. Vimos tantas pessoas sendo salvas, batizadas na água e no Espírito Santo por causa da Escola Pioneira. O reino de Deus está crescendo. Estou tão animado com isso porque é Deus quem está fazendo algo. Deus está fazendo algo novo. E nós podemos fazer parte disso. E quero começar lendo 3 testemunhos que recebi nos últimos 2 dias. E foram apenas 3 testemunhos de muitos que recebo todos os dias. Eu quero ler esses depoimentos porque quero te encorajar a continuar divulgando a Escola Pioneira. Porque esse testemunho só existe por sua causa. Falaram sobre a Escola de Pioneiros ou discutiram as lições com outras pessoas porque você compartilhou no Facebook. Então talvez um desses testemunhos seja um dos que precisamos observar. Quem ouviu isso de você? Então é uma maneira de todos nós darmos frutos. Frutos ao espalhar a palavra e eu te encorajo a continuar espalhando a palavra. Palavra, se você foi abençoado por essa escola pioneira, então faça o que puder para divulgá-la a outras pessoas. Porque está mudando vidas. A palavra de Deus está transformando vidas. E uma das pessoas escreveu isso. Torben, minha vida mudou. E é isso que eu gosto. Gosto quando as pessoas começam a escrever isso, minha vida mudou. Eu apenas orei pela minha vizinha de 19 anos e sua irmã de 11 anos e ambas. Deus cura. Eu não esperava isso, então continuo dizendo a eles para não mentirem, mas para serem honestos, pois eles foram curados. Ela ficou tão surpresa, foi a primeira vez que ela experimentou isso. Isso então ela de muitas formas não esperava, mas aconteceu porque ela agiu de acordo com a palavra de Deus. E então ela continuou. Eu orei pela primeira vez cerca de 5 vezes antes dela ser completamente curada. E isso é algo que essa pessoa aprendeu com o passado. Precisamos aprender a não desistir se as coisas não acontecerem na primeira vez. Então não desista, continue, continue, continue. Continue, continue.
E ela não só começou lá, ela começou a dizer: minha vida mudou, por quê? Antes, o que ela tinha lido era sobre teologia, era religião. Mas quando ela agiu conforme a palavra, ela ganhou vida. Então não era apenas religião, tornou-se uma vida. Ela viu o poder de Deus agir. Para ela viu que a palavra é verdadeira, tudo é verdadeiro. Quando Jesus disse: saia e coloque suas mãos sobre os doentes, eles vão ser curados. Então é verdade. Mas não é só isso, tem mais. Tudo na Bíblia é verdade. Então podemos experimentar tudo quando agimos de acordo. E ela está tão feliz e só agradece pelo ensino e pela escola pioneira e tudo mais. Outro cara que me escreveu foi um homem que acabou de ser salvo através da escola pioneira. E acho tão interessante o que ele está dizendo, porque acredito que existem milhares e milhares de pessoas por aí nas igrejas. Quem de muitas maneiras é como ele, e precisamos conseguir a escola pioneira, o ensino de hoje. Elas também a palavra de Deus para eles ouvirem. Escutem este e-mail interessante que recebi, foi ontem. Quero te agradecer, eu fui realmente salvo depois de te ouvir. Eu tinha um vício terrível em pornografia e até me coloquei à disposição para um aborto, em sites de relacionamento para adultos, tentando encontrar mulheres para ter relações sexuais. Então eu ouvi sua mensagem sobre isso. Se você está vivendo em pecado habitual, você nem mesmo conhece Deus. Então eu me convenci e me arrependi de todos os pecados que pude me lembrar. Então ouvi seu ensino sobre batismo, que não é apenas um símbolo, mas era essencial lavar o pecado. Então eu não tinha ninguém para me batizar, então eu me batizei. Então eu peço a Deus por um verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Porque eu pensei que tinha isso porque eu falava em línguas. Mas eu pensei que se eu não fosse salvo, então deve ter sido uma experiência falsa. Então eu oro para recebê-la de verdade. E então, quando eu falei em línguas, funcionou. Era diferente do que era antes. Pessoas, agora eu temo a Deus. Se eu temo a Deus, odeio o pecado e tenho um grande desejo de santidade. Isso é um testemunho incrível. Aqui temos uma pessoa, quem acredita ser cristão, mas continua vivendo no pecado. Mas ele, através deste simples ensino, ele viu que não podia continuar vivendo em pecado. Ele viu o que era o arrependimento, com o que falei na lição 7. Então ele viu que precisava se arrepender. Depois ele continuou e viu que precisava ser batizado. Ele mesmo se batizou e em seguida foi batizado com o Espírito Santo. Sua vida mudou. Agora, eu não incentivo as pessoas a se batizarem sozinhas. Eu incentivo que sejam batizadas por outras pessoas, pois precisamos uns dos outros, precisamos de comunhão com outros crentes. E eu acho que é muito bom fazer assim. Mas é tão interessante ouvir seu testemunho, porque quantas pessoas nas igrejas não estão sentadas lá agora e acreditam que são cristãos, mas precisam de um arrependimento profundo. Cristãos, eles acreditam que são cristãos, mas precisam do batismo nas águas, acreditam que são cristãos, mas precisam ser cheios do Espírito Santo. E a escola de pioneiros está ajudando pessoas vendo a verdade e sendo salvas. A palavra de Deus precisa ser pregada não só para pessoas fora da igreja, mas também para quem está dentro. Outra pessoa me escreveu: obrigado pelo encorajamento, seu ministério tem sido para mim e meus amigos. Meus amigos e eu acabamos de orar por uma mulher na rua com dor no ombro, que foi curada na hora. Meu amigo também conheceu um homem e sua esposa e filha incrédulas. Conversamos com ele e nós falamos com eles e fizemos uma oração pela esposa. Ela não nos contou
qual era o seu problema de saúde. Mas depois que oramos por ela, ela disse que se sentia absolutamente maravilhosa. Também realizamos um batismo 7 semanas atrás para alguém que acabou de se tornar cristão. Um crente, o Espírito Santo está realmente atuando em todo o mundo e é muito emocionante testemunhar e fazer parte disso. Uma parte de. E então, talvez este depoimento está aqui porque você ajudou a compartilhar a Escola Pioneira. Porque você falou sobre isso para seus amigos, porque você falou sobre isso para as pessoas na sua igreja. Então, eu quero te incentivar nesta última lição. Faça tudo o que puder para espalhar isso. Deixe fluir para outras pessoas para que possamos ver muitos mais testemunhos, como os dessas 3 pessoas que acabei de ouvir. Isso é apenas algumas das coisas que eu ouço, e sobre todas as outras que eu não ouço. Então, eu te encorajo que a Escola Pioneira está mudando vidas e está mudando vidas por sua causa. Juntos podemos fazer a diferença. E eu quero trabalhar com você, quero te ajudar, eu também preciso de você, precisamos um do outro. E então podemos ver uma mudança no mundo inteiro. Porque está acontecendo agora, nosso movimento está acontecendo, algo novo está acontecendo. Vou falar um pouco sobre isso hoje na última aula. Antes de começar, gostaria de orar. Deus, nós te agradecemos por tudo que estás fazendo, agradecemos por esta oportunidade com a Escola Pioneira, Deus, foi tua ideia. Deus, nós te agradecemos pela vida que foi transformada. Deus, eu oro pela última lição, que você me ajudará a compartilhar sua palavra. E oro por todos que estão vendo isso, para que abram seus olhos, ouvidos, corações, para que possam receber esta mensagem de Deus. Deus, e vai mudar a vida deles, Deus. Deus, nós te agradecemos por tudo o que você está fazendo, em nome de Jesus, amém. Então eu estou tão animado pelo que Deus está fazendo coisas incríveis. E se eu puder explicar, é como um movimento que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas incríveis, está começando, é o reino de Deus. O reino de Deus está se espalhando por todo lugar. E estamos vendo isso agora. Quero começar mostrando um vídeo para você. É um vídeo que tenho no meu canal do YouTube. É um cara que fez um vídeo. Você vê um jovem dançando. E de repente outras pessoas chegam e se juntam a ele porque querem dançar com ele. E o vídeo é sobre 2 coisas. É sobre liderança e sobre como criar um movimento. E o cara que fez o vídeo está falando ao longo do vídeo e dando ensinamentos sobre liderança e como criar um movimento. Mas há muito mais neste vídeo e eu quero que você veja o vídeo agora e escute o que ele está dizendo, porque é muito bom o que ele está dizendo. Falando, e depois quero falar um pouco mais sobre este vídeo. Então são apenas 3 minutos, mas veja agora, é um filme incrível, amo demais. Se você aprendeu muito sobre liderança e como fazer um movimento, então vamos assistir ao movimento acontecer do início ao fim, em menos de 3 minutos e dissecar algumas lições. Primeiro, claro, um líder precisa ter a coragem de ficar sozinho e parecer ridículo. Mas o que ele está fazendo é tão simples que é quase uma instrução. Isso é essencial. Você precisa ser fácil de seguir. Agora veja o primeiro seguidor chegar com um papel crucial. Ele mostra publicamente a todos como seguir. Perceba como o líder o acolhe como igual. Então não é mais sobre o líder, é sobre eles. Veja como ele está chamando os amigos para se juntarem. Então é preciso coragem para ser o primeiro seguidor. Você se destaca e enfrenta o ridículo você mesmo. Ser um primeiro seguidor é uma forma subestimada de liderança. O primeiro seguidor transforma um louco solitário em um líder. Se o líder é o pedernal, o primeiro seguidor é a faísca, que realmente faz o fogo. Agora, aqui está o segundo seguidor. Esse é um ponto de virada. Isso prova que o primeiro se saiu bem. Agora não é um louco solitário, nem são 2 loucos. 3 é uma multidão, e uma multidão é notícia. Um movimento deve ser público. Garanta que os de fora vejam mais do que apenas o líder. Todos precisam ver os seguidores, porque novos seguidores imitam os seguidores, não o líder. Agora aqui vem mais 2 pessoas, depois imediatamente mais 3. Agora temos impulso. Este é o ponto de virada e agora temos um movimento. À medida que mais pessoas participam, não é mais arriscado. Se estavam indecisos antes, agora não há motivo para não se juntar. Eles não vão se destacar, não serão ridicularizados e farão parte do grupo popular se apressarem.
E no próximo minuto você verá o resto, que prefere ficar parte da multidão, porque eventualmente seriam ridicularizados por não se juntarem. E senhoras e senhores, é assim que se faz um movimento. Então vamos recapitular o que aprendemos. Se você é uma versão do cara, dançando sem camisa, completamente só, lembre-se da importância de nutrir seus primeiros seguidores como iguais, tornando tudo claramente sobre o movimento, não sobre você. Seja público, seja fácil de seguir. Mas a maior lição aqui, você percebeu? Liderança é super valorizada. Sim, começou com um cara sem camisa e ele receberá todo o crédito. Mas você viu o que realmente aconteceu. Foi o primeiro seguidor que transformou um maluco solitário em um líder. Não há movimento sem o primeiro seguidor. Veja, nos dizem que todos precisamos ser líderes, mas isso seria realmente ineficaz. A melhor maneira de criar um movimento, se você realmente se importa, é seguir corajosamente e mostrar aos outros como seguir. Quando você encontra um maluco fazendo algo incrível, tenha coragem de ser a primeira pessoa a se levantar e se juntar. Como você fez isso? Como você fez isso? É incrível, é tão incrível e isso mostra o que Deus está fazendo agora. Toda vez que vejo esse filme, e eu vejo quando as pessoas começam a correr para dentro, agora não são apenas algumas, agora temos ímpeto. E pessoas estão correndo de todos os lugares porque elas querem. Eu quero fazer parte disso. Bem ali é onde estamos agora. É exatamente aí que estamos agora. Agora temos impulso. Algo novo está acontecendo. Eu posso ver na Dinamarca, eu posso ver em todo lugar. Há alguns anos, éramos apenas algumas pessoas dançando, fazendo isso, essa coisa simples. Mas agora é como se estivesse se espalhando, todo mundo quer fazer parte. A partir disso, todo mundo quer se juntar, ninguém quer ficar de fora. Querem fazer parte do que Deus está fazendo e querem estar nisso. Aqui é onde estamos agora. E eu quero falar sobre este filme, porque esse cara ajude a iniciar isso. Movimento. Ele fez isso porque quando estava dançando, era uma dança bem simples. Era uma dança, nada de bonito, ele apenas estava ali parado. Então todo mundo pensou que ele iria. Quem visse isso pensaria, ei, eu posso fazer isso melhor, eu posso fazer parte disso. Não tem problema. Se esse cara estivesse dançando maravilhosamente bem e fosse um dançarino incrível, ninguém mais... Vou me levantar, correr para fora e dançar ao lado dele. Não, todos vão apenas olhar para ele e pensar, nossa, eu nunca poderia fazer assim. E este é o problema na igreja hoje. Criamos uma igreja onde o ministério vem para poucos escolhidos, como um presente especial. E há tantos, lindo na maneira como usam o dom, então todos os outros estão sentados na igreja e dizendo, uau, eu não posso fazer isso. Mas se apenas algumas pessoas fizerem isso, nunca veremos o reino de Deus. Estamos crescendo e nunca veremos um movimento. Então é por isso que precisamos nos afastar da maneira profissional da igreja. Você tem que ser um pastor e precisa ter uma educação, e precisa ter uma plataforma, e precisa ter uma grande igreja com 500 membros e prédios e tudo mais. Não, precisamos voltar para isso. Isso, longe disso. Por quê? Por quê? Porque se eu perguntar, você consegue fazer isso? E você inicia uma igreja com 500 membros e faz essas coisas. A maioria de vocês dirá, não, eu não consigo fazer isso. Mas quando voltamos ao que Jesus nos chamou para fazer, todos podem fazer isso? Sim. Por quê? Todos, homem, mulher, velho, jovem, pode orar a Deus para enviar trabalhadores. E podem sair por conta própria para encontrar aquela pessoa de paz, orar para que Deus os guie, encontrar essa pessoa e quando a encontrarem, então eles os levaram para Cristo. E eles conversam com eles, mostram como se arrepender, batizam na água, batizam no Espírito Santo e depois os ajudam a fazer o mesmo. Todos podem alcançar alguém. Todo mundo pode fazer isso. E é aqui que vemos o movimento. Aqui é onde vemos o reino de Deus crescer. Talvez você, na sua área, no seu país, na sua cidade, sinta que está realmente sozinho.
como esse menino dançando, sozinho, dançando aí, eu só quero te encorajar, continue dançando. Continue fazendo as coisas. Continue obedecendo a Jesus, porque aí você vai ver o primeiro a se juntar a você. E então você não está mais sozinho. Agora são dois e depois vai ver mais um se juntar a você. E então vocês são três. E agora não é sobre você, é sobre o movimento, é sobre o reino de Deus. Não é sobre você e eu, é sobre o reino de Deus. E então você tem 3 anos, depois 4, depois 5, 6, 7 e de repente você cria esse ímpeto onde mais pessoas vêm e mais pessoas querem se juntar. E de repente pessoas estão chegando de todos os lugares porque querem fazer parte disso. Isso. Pessoas que antes estavam sentadas em uma igreja olhando para a Bíblia e olhando para a Bíblia e olhando, rindo de você, perguntando quem é você. Por que está fazendo isso? Isso é loucura. Não, venha e sente-se conosco. Aquelas pessoas que antes riam de você, quando começam a ver o que está acontecendo, querem se juntar a você. E isso que você vê em um vídeo. Não é só um vídeo, não é sobre um cara que está de pé, é sobre o reino de Deus. Porque isso é o que eu estou vendo aqui, isso é o que meus amigos estão vendo. No começo era apenas algumas pessoas, mas agora está mudando. Está mudando, como pessoas todos os dias se juntando. E eu quero te encorajar, pegue o vídeo com o cara que está dançando e use isso para se animar a continuar. Também se você é o único fazendo certo ali. Encontre o primeiro e depois vocês são 2 e depois são 3 e assim por diante. E é tão interessante se você observar o movimento através da história. A maioria dos movimentos começou por leigos, por pessoas que não têm uma educação. Não pessoas profissionais, mas pessoas que buscavam Deus e viviam por Deus e que simplesmente queriam fazer isso. Eram aquelas pessoas que estavam espalhando o movimento no começo. E estava se espalhando como fogo selvagem por todos os lugares, nas casas, ao redor das cidades. Estava se espalhando como um incêndio. Mas, então aquele que de alguma forma iniciou o movimento, trabalhou com isso, eles começaram a saber, não, precisamos controlar isso, precisamos dar às pessoas o poder de trabalhar com isso. Pessoas, a educação correta e o ensino. E eles começam a organizá-lo. E ali o movimento para. Eles crescem, param. E eu quero te encorajar a não colocar em uma caixa e começar a organizar tudo. Apenas deixe fluir. Deixe acontecer naturalmente e permita que Jesus construa sua igreja. Somos chamados para fazer essas coisas e Jesus construirá sua igreja. Não se concentre em todos os detalhes, relaxe e faça o simples. Jesus, eu também te chamei. É tudo sobre discipulado, como eu já falei antes, e quero citar 2 Timóteo 2.2. Paulo está dizendo algo, ele diz: o que você ouviu de mim, confie a homens fiéis que são capazes de ensinar e que serão capazes de ensinar aos outros também. Então Paulo disse a Timóteo: o que você, Timóteo, ouviu de mim, ensine. Confie em outros homens fiéis. Quem é capaz de ensinar aos outros? Então estamos falando de 4 gerações. Quero dizer o mesmo com você quando se trata deste ensino. O que você ouviu de mim, confie a outros homens fiéis que também estão em apuros. Capaz de ensinar outros, porque aqui é onde as coisas são ótimas. E eu posso dizer que quando chega ao ponto de partida, está realmente explodindo desse jeito. Eu estava na Suécia há pouco tempo. Na Suécia havia um cara que foi impulsionado e estava realmente empolgado. Ele tinha acabado de ver pessoas doentes sendo curadas e tinha compartilhado o evangelho. Pela primeira vez, assim, e ele estava realmente empolgado. E então eu vi algo. Eu vi que ele foi incentivado por alguém que eu não conhecia, que foi incentivado pelo meu amigo Peeble, que foi incentivado lá, e eu coloquei todo mundo um ao lado do outro e disse: vocês veem que é isso que a palavra está dizendo? Eu o iniciei, quem o iniciou, e assim por diante, e isso está se espalhando. 4, 5, 6, 7 gerações. Em um tempo muito, muito curto.
E não é apenas o ponto inicial, é tudo o que precisamos quando todos aprendemos. Essas coisas simples que Jesus traz em Lucas 10. Encontrando uma pessoa de paz. Veja-os, fique seguro, ajude. Vocês e eles são 4 pessoas saindo para encontrar a paz pessoal e então vocês se tornam 8 pessoas. Todo mundo começa coisas simples. Em um tempo muito curto, estamos vendo uma multiplicação, um crescimento como nunca antes. Porque é isso que precisamos fazer. Precisamos nos concentrar no que Deus nos chamou para fazer. E precisamos, como Paulo está dizendo, precisamos encontrar, exceto por Maine, falha para o homem, falha para a mulher. Podemos confiar nisso e então ajudá-los a ensinar outros. Ajude-os a ensinar outros, que ajudam a ensinar outros, que ajudam a ensinar outros. E assim por diante, na palavra está a palavra de Deus explodindo. Na Suécia, conheci outro cara, peguei sua bênção, nunca o encontrei pessoalmente, só ouvi falar dele no Facebook e vi o seu vídeo. Mas meu amigo Peter, que eu incentivei, também o incentivou. E ele é tão incrível, no último ano ele viu mais de 1.500 pessoas sendo curadas e treinou muitas outras pessoas. E assim é como o reino se espalha. Tente imaginar. Você encontra uma pessoa, você treina. Esta pessoa é um bom solo, é um bom terreno. Vou falar sobre isso hoje. Então ela produz muitos frutos. Ele encontra outras pessoas com um bom terreno, que produzem muitos frutos. Imagine, a partir de uma pessoa, 1.500 pessoas foram curadas no último ano. E ele está treinando outros, que estão treinando outros, que estão treinando outros, que estão treinando outros. E agora estamos vendo um movimento indo por todo o mundo, o reino de Deus está se espalhando. Quero dizer que não é só dar a partida. Dar a partida é aprender a curar o evangelho sacerdotal doente. Faz parte disso. Ou quando as pessoas aprendem isso. Eu tenho falado sobre isso nas últimas vezes. 3 vezes. Quando as pessoas entendem isso e fazem. Não precisamos de muitas gerações antes que o mundo mude completamente. Sim, é verdade que a Bíblia diz que no fim dos tempos muitas pessoas vão se desviar. E estamos vendo que dentro das igrejas há uma grande queda nas igrejas hoje. Para ser honesto, muitas pessoas que vão à igreja hoje não são realmente salvas. Não são, porque comprometemos tanto o evangelho. Isso se tornou tradição religiosa, se tornou atividades religiosas. Eles não são realmente salvos, precisam de salvação. Mas fora da igreja, há um movimento acontecendo e está explodindo em cada país. Mas eu vou continuar agora, vou continuar e falar sobre como encontramos um homem fiel e damos frutos. Como encontramos um bom terreno, um bom solo e investimos nisso e então vemos muitos frutos acontecerem. Ok, vou continuar agora, vou olhar para Marcos capítulo 4, onde Jesus conta a parábola de um homem que semeia a semente. E em Marcos 4, eu te encorajo a ler por si mesmo também. Em Marcos 4, ele disse que havia um agricultor, um semeador, um agricultor que saiu para semear algumas sementes. E é isso que nos é chamado, somos trabalhadores no reino de Deus. Deus, somos chamados para sair e semear a semente de Deus, a palavra de Deus. E quando ele viu a semente caiu da árvore. 4 lugares diferentes. Um era que eu tenho aqui, caiu no chão, caiu pelo caminho. E os pássaros vieram imediatamente e levaram embora. Então não deu frutos. O outro, se alguma outra coisa caiu em solo podre, mas porque havia apenas um pouco de solo, não aprofundou, e quando o sol veio, morreu e não aprofundou. Dar frutos. Peça novamente, preencha meu formulário. Celulares, então cresceu, mas porque estava entre celulares ao redor, cresceu junto e morreu e não morreu. Dar frutos. Mas o último
caiu em solo fértil. E dá fruto 30, 60 e 100 vezes mais. Há tanto nesta parábola que Jesus apresenta aqui. E quando ele explicou essa parábola aos discípulos, a primeira vez ele só falou sobre isso. E quando estavam sozinhos, eles não entenderam isso. E Jesus disse: se você não entende esta parábola, como então entenderá todas as outras parábolas? Porque essa parábola é, de certa forma, o segredo para entender como o reino de Deus cresce. E é uma parábola muito importante. Então ele começa a explicar o que esta parábola significava. Significado. E ele disse: aquele que viu a palavra e o semeador que semeou a palavra. Aquele que cai pelo caminho. Era aqui onde Satanás, não conhecimento, ele e Mili vieram e tira a palavra que foi semeada neles, porque Satanás veio e levou a palavra embora, não levou a palavra de Deus. Dar frutos. E isso é o que estamos vendo hoje. Estamos vendo hoje que estamos semeando a palavra de Deus nos olhos das pessoas. Vida, estamos falando com eles, compartilhando, mas às vezes é como se imediatamente após compartilhar a palavra. É como, ufa, Satanás vem e rouba, então não produz fruta. Mas há também o solo rochoso, este é o que recebe a semente, mas quando recebe tribulação e perseguição, chegam ao tribunal da palavra e quase caem fora. Isso é também o que observamos, vemos pessoas que recebem a palavra, elas estão contentes, estão felizes, acabaram de receber a palavra e então enfrentam perseguição. Para a família e os amigos. E o que aconteceu? E por causa da perseguição, eles desistem e não dão fruto. O outro que temos aqui é aquele que recebe a palavra. Mas as preocupações deste mundo e o engano das riquezas, anos e o desejo por outras coisas entram e fazem com que ele fale. Comida infrutífera. Então, os cuidados desses lobos, riquezas enganosas e desejo por outras coisas entram, então não saem. Dá fruto. E então o último, rosnar. Este é aquele que ouve a palavra, aceita e dá fruto 30, 60 e 100. Hunterford. E há tanto a dizer sobre essas palavras. Quero dizer no início, quanto é 30, 60 e 100 vezes. Não é 100%, estamos falando de 100 vezes mais. Então eu tenho uma semente, eu plantei essa semente e ela se tornou uma semente de 100 ou 60 ou 30, se eu mude isso para porcentagem. Ele está falando sobre um crescimento, 300%, 600%. 10.000%. Se temos uma semente, temos uma semente, temos uma semente, temos uma semente, e aquela única semente se torna 100 sementes. Então temos um crescimento de 10.000%. E se você ver dessa forma, fica ainda mais claro que, uau, é muito, é mesmo. Se você fosse um fazendeiro agora e tivesse algumas sementes e quisesse plantar essa semente, você tem, e você sabe por experiência que existem 3 maneiras de sair disso. Uma maneira é 4 terrenos diferentes e há apenas um terreno que produz frutas. Mas não apenas frutas pequenas, 3.000, 6.000 ou 10.000%. O que você vai fazer? Vou, claro, pegar o que você tem e focar o máximo possível no solo fértil. E é isso que precisamos fazer, não devemos ter medo, deixar o solo ruim como está.
Se as pessoas não estão dispostas a pagar o preço, você não precisa correr atrás delas a vida toda. Havia um jovem rico que foi até Jesus e Jesus lhe disse algo e ele não estava disposto a pagar o preço. Jesus não se virou e foi até ele e disse: Ei, 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 eu não quis dizer isso. Não, você não precisa saber, não foi por mal. Só vem, você não precisa oferecer nada, pode simplesmente vir aqui na minha igreja. Está tudo bem, você não precisa oferecer nada. Jesus não fez isso. Mas fazemos isso na igreja hoje. A maior parte da igreja hoje é construída de forma que as pessoas não precisam passar por perseguição. Só fique aqui, você não precisa sair. É um lugar perigoso. Fique aqui, nós somos tão fofos, espectador. E eles não precisam pagar nada para seguir Jesus. Tipo, tá tudo bem. Ok? Você pode viver a sua própria vida, pode fazer tudo o que quiser ao mesmo tempo e seguir Jesus. É isso que estamos dizendo e depois não sabemos por que não estamos vendo nenhum fruto. Nas igrejas, porque estamos focados no único terreno errado, precisamos encontrar o terreno certo e focar nisso, porque aquelas poucas pessoas produzir muito fruto. Como meu amigo Peter, sobre quem eu falo na Suécia, ele gerou muitos frutos. E um dos caras, Durkin Blessing, ele tinha muita fruta, e posso dizer assim, em todo o mundo, que muito frequentemente são poucas pessoas no início que produzem muitos frutos. Não sei em que terreno você está, todos nós somos chamados a dar frutos. Vou falar um pouco sobre isso porque há algo aqui que você precisa ver e é muito, muito interessante. Vamos olhar de outro modo. Digamos que existem esses 4 motivos. Digamos, e há apenas um que dá frutos. Então, isso é desde o começo. Uma em cada 4 dá fruto. Então, desde o início, há 25% de chance de dar fruto. 25% de chance de dar fruto. A primeira rodada é para quem ouve a palavra, mas imediatamente a palavra é roubada. Vamos falar sobre você e eu, nossa vida. É isso nós. Não, eu não acho, porque estamos aqui, ouvimos a palavra, acreditamos em Jesus. E isso não somos nós, porque nós temos a palavra dentro de nós. Então agora só restam 3 terrenos. Estamos falando de 33 porcentagem de chance de ser o bom terreno que dá frutos. O próximo é aquele que sofreu perseguição. Não sei quanto a você, mas eu passei por perseguição. Quando fui salvo, a primeira coisa que aconteceu foi meu. Minha família era contra e eu perdi meu emprego e muitas coisas aconteceram. Então eu experimentei, isso é uma pequena perseguição. Há alguns perseguidores por causa disso. Eu acredito que muitos de vocês também passaram por algum tipo de perseguição por parte da família, amigos e pessoas no trabalho e em outros lugares. Mas essa perseguição não fez com que você desistisse, você ainda está aqui conosco, ainda confessando Jesus, então isso é bom. Então você sobreviveu a isso. Então agora há apenas 50% de chance de dar fruto. Agora é 50 por 50. Então há apenas um obstáculo que precisamos ter cuidado. E se sobrevivermos a este obstáculo, seremos aqueles que produzem bons frutos. Mas se eu disse nas igrejas hoje, há uma coisa que você precisa ter cuidado. Realmente muitas pessoas pensam em grandes pecados, homossexualidade, drogas, coisas grandes como, preciso ter cuidado com isso porque me impediu de produzir frutos. Claro que devemos nos afastar dessas coisas, mas isso não é o que Jesus diz aqui. Ele está falando de algo diferente. Amor por este mundo, ele está falando sobre o amor por dinheiro, a enganação dos ricos. Ele está falando sobre o anseio, o desejo de fazer outras coisas. É isso que precisamos.
de olhar, para não fazer parte. É aqui que precisamos estar com os olhos bem abertos para não sermos enganados. Eu conheço mais pessoas que se desviaram e não produziram bons frutos porque compraram uma casa nova. Eles compraram um carro novo porque querem ter aquela educação. Eles querem ir de férias assim. Eles querem fazer muitas coisas. E por causa disso, eles não produziram frutos. Quero falar um pouco sobre isso porque eu sei que há muitas pessoas lá fora que querem seguir Cristo, que querem obedecer a Jesus. Mas o problema é que eles não têm o conhecimento. Vácuo temporal. Especialmente no Ocidente, não temos tempo, precisamos trabalhar muito, precisamos fazer muito, trabalhar e não temos tempo, quero dizer isso. Todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo tem 24 horas por dia. Não é que você não tenha tempo, mas sim como você usa seu tempo, como você use o que Deus te deu às 24 horas. Há uma coisa que realmente está roubando nosso tempo e destruindo a igreja hoje. E isso é o amor pelo dinheiro. O desejo de ser como todo mundo. Estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. E eu quero contar um pouco sobre nossa jornada lá. Porque desde que fui salvo há muitos anos, tive o desejo de seguir Cristo. Deus servir a Jesus, viver integralmente e apenas sair e fazer o que Deus me chamou para fazer. Mas como muitas outras pessoas, comecei pensando, ok, também precisamos de uma casa e queremos comprar uma casa, porque eu via que meus amigos, aquelas pessoas ao meu redor que têm a mesma idade que eu, eles estão começando a ter uma casa. E porque eles têm uma casa, eles têm um valor livre na casa. E nós estamos apenas vivendo barato para alugar por toda parte. E comecei a, perdidos pela mesma coisa que tinham, as pessoas na igreja, eu queria ter o mesmo. E acabou que há alguns anos compramos uma casa. E compramos um carro, né? Um carro lindo e, para ser honesto, não era nosso, era do banco. Mas conseguimos. E é só isso. Matou muitas coisas em nós. Porque de repente precisamos trabalhar mais, comer mais dinheiro. Isso está começando a criar muitas coisas em nós e de repente precisamos gastar muito tempo consertando a casa, o carro, o dinheiro, o trabalho e tudo mais. E eu entrei numa vida como muitas outras pessoas. Cheguei em casa, estava cansado, deitei no sofá e fiquei assistindo TV. Eu tenho mais energia porque usei toda a minha energia no trabalho para poder pagar a casa, o carro e tudo mais. E eu estava lá. Naquela época eu estava lá. Mas então Deus começou a agir em nós e passamos por uma longa jornada. Passamos por um período de seca, onde eu vi isso, a casa, o carro não é nada. Não tem valor, não é voltada para o reino, não tem valor na eternidade, não posso levá-la comigo. E eu vi que de repente essas coisas eram matando meu tempo para que eu não pudesse fazer as outras coisas que Deus me chamou para fazer. E nessa jornada que Deus nos guiou, eu e minha esposa fizemos algo realmente radical. Nós mudamos tudo. Nós nos livramos do carro, da casa, e então nos mudamos para um apartamento pequeno com 3 crianças. Mas lá eu consegui algo que não tinha antes, eu consegui mais tempo. Eu tenho tempo para obedecer a Deus, tempo para buscar a Deus. E começamos nossa jornada e mais tarde nos mudamos para outro apartamento, um porão, e em um momento estávamos vivendo com 3 crianças em um porão, 65 metros quadrados. E para ser honesto, foi difícil.
Foi realmente difícil, porque todos os meus amigos e as pessoas nas igrejas, eles viviam como, uau, eles têm tudo. Estamos apenas morando em um pequeno porão, mas temos algo que eles não tinham, temos tempo. Hora de buscar a Deus, hora de obedecer a Deus. E foi difícil no começo viver de maneira tão diferente de hoje. Tão diferente do resto do mundo. Mas daí surgiu uma nova vida com Deus. E então Deus mais tarde. E agora alugamos uma casa, um lugar bonito, agradável. Mas não é a casa que nos possui, somos nós que temos a casa. A casa não é mais um fardo, é apenas uma bênção. E nós apenas temos isso por alguns anos e então nos mudamos novamente porque não é nosso, não nos importamos, é de Deus. Tudo o que temos pertence a Ele. Mas eu quero dizer que Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus. Será acrescentado a você. Acredito que isso é algo que entendemos errado na igreja hoje. Estamos buscando primeiro todas as outras coisas. E não temos tempo para buscar o reino de Deus e fazer a vontade de Deus. Mas Jesus está levando para o oposto e dizendo, busque primeiramente o reino de Deus. Faça a vontade dele e então tudo será adicionado a você. Depois virá como uma bênção, mas então não te possui. Você não tem amor por isso. Uma casa é apenas uma casa. Nós só precisamos de um carro. É só algo que precisamos para dirigir. Não é algo que nos possui, não é algo que amamos. Podemos dá-lo amanhã, se Deus disser para dar, porque não é nada. E é aqui que muitas pessoas estão presas hoje. E eu sei que há muitos de vocês lá fora. Fomos cegados pela falsidade das riquezas. O amor ao dinheiro, o desejo por outras coisas, fizeram com que você não produza frutos. Se é aqui que você está, você precisa fazer algo a respeito. E eu encorajo todos vocês. Crie uma vida em que você produza frutos. E a maneira de criar essa vida é tomando algumas decisões radicais sobre a sua vida, sobre como você vive. Não se deixe enganar. Entre e dê bons frutos. O que tem valor hoje? Um carro tem valor? O dinheiro em uma conta bancária tem valor? Não. O que tem valor? Deus. É tudo sobre Deus e depois sobre as pessoas. É tudo sobre Deus e depois é tudo sobre as almas. A única coisa que podemos levar deste mundo são almas. As pessoas, e isso é o nosso salário. Muitas vezes, quando estou fora fazendo refeições, tenho pessoas que foram salvas, olho para elas e digo, este é o meu salário. Não é o dinheiro, este é o meu salário. É pelo que trabalhamos. Não trabalhamos pelo dinheiro. Não é pela casa, pelo carro, essas coisas, não. Trabalhamos por isso, trabalhamos pelas almas. E eu sei que há muitas pessoas que anseiam por isso. E eu só quero te incentivar. Olhe para a sua vida. Não pense que tudo é apenas espiritual. A maneira que se você apenas receber o suficiente do Espírito Santo ou algo assim, então tudo vai dar certo. E tudo vai ser tão incrível? Não, você tem que lidar com as coisas físicas ao seu redor. As coisas físicas têm um impacto espiritual. E o desejo ardente por riquezas, a ânsia por outras coisas, fazer tantas pessoas sofrerem traz consequências. E frequentemente passamos muitos anos em movimento, enquanto outras pessoas apenas tiravam férias e gastavam o dinheiro com isso e aquilo e mais aquilo. Bem, nós não fizemos isso. Nós somos tipo, não, vamos primeiro ver o reino de Deus. Busque-o e veja o que ele nos dará, e então faça a vontade de Deus. E então,
As outras coisas podem vir, se vierem, porque não vamos procurá-las, vamos procurar Deus, vamos buscar seu amor. Reina! Eu quero te contar algo, um testemunho. Um testemunho muito incrível que eu vivenciei 2 anos atrás. Eu nunca vou esquecer. E é um testemunho que se tornou forte para mim, para mostrar valor novamente. O que tem valor? Quero voltar aos tempos de criança. Quando eu era mais novo, eu sonho em salvar a vida de alguém. Tente salvar a vida de alguém. Fazer a diferença na vida de uma pessoa. Não apenas viver, não apenas existir. Mas realmente mude algo, faça algo. E naquela época eu não tinha uma vida empolgante. Eu passava o dia inteiro assistindo TV, com minhas batatas fritas e refrigerante. Sentado ali, sonhando com algo mais. Mas eu não sabia o quê. Mas nosso sonho é salvar a vida de uma pessoa. Fazer a diferença na vida de outras pessoas. A vida é boa. Então eu queria ser bombeiro. E imagino tentar ser um com uma casa pegando fogo. E você pega uma criança pequena e sai com ela e salvou a vida de uma pessoa. De uma casa em chamas. E essa pessoa sempre será grata a você pelo que fez. Eu estava sonhando com isso, então mais tarde, quando eu deveria entrar no exército, decidi ir para um lugar onde eu poderia me tornar bombeiro. Então, quando eu estava no exército, me tornei bombeiro, fiz o curso de bombeiro. Nunca trabalhei nisso, mas queria ter a experiência e talvez tentar imaginar que poderia salvar a vida de alguém um dia. Mas 2 anos atrás tive a chance de salvar a vida de uma pessoa. Agora não estamos falando de uma salvação espiritual, estamos falando de uma salvação física. Salvação, se podemos dizer assim. 2 anos atrás havia uma pessoa que eu salvei, não de uma casa em chamas, mas de um frio congelante. 2 anos atrás estávamos aqui na Dinamarca em fevereiro, o mês de fevereiro, e foi muito, muito bom, frio, e estávamos em um pequeno local de férias. Bem, nós tínhamos um pequeno apartamento alugado e um dia estávamos lá. Nossos filhos chegaram em casa e disseram que a polícia está aqui, tem alguém que se perdeu. Eu disse, o que aconteceu? Eu não sei, a polícia, os cães e todo mundo estão lá na área de recepção e alguém está perdido. E quando eu ouvi isso, eu fiquei se alguém está perdido, então Deus pode encontrá-lo. Então eu disse para minha esposa Helena, apenas vai e procure. Ok. Então eu coloquei muita roupa, porque estava realmente frio, estava nevando e o vento estava frio, não sei, parecia 15 graus. Menos 15 graus ou algo assim, estava frio. E eu saí e então entrei na área de recepção e havia um carro de polícia, cães e 2 policiais e muita gente andando por aí. Mulher quase chorando, muitas coisas estavam acontecendo. E eu cheguei lá e tinha uma mulher e eu disse, você está procurando? E assim que eu disse isso, ela estava minha enteada, você a encontrou? E eu estava não, relaxa, não. Mas eu quero ajudar. Quem vocês estão procurando? A minha enteada. Ela tem 14 anos. Ela saiu correndo esta manhã na neve, sem sapatos, sem jaqueta, sem nada, só de calça e camiseta, e ela desapareceu. Nós não conseguimos encontrá-la. E ela estava completamente fora de si. Eu disse, relaxa, eu vou sair para procurá-la. Então ela disse, você precisa do meu número de telefone. Ok. E eu peguei o número dela e disse, vou sair para procurar. E ela estava realmente fora de si, nós entendemos isso, claro. E eu saí e era cerca de 9 da noite. Estava escuro lá fora. E eu fui lá, e então eu liguei para minha esposa, Lene, e disse, Lene é uma menina de 14 anos que se perdeu lá fora. Você pode orar para que Deus possa encontrá-la? Então minha esposa começou a rezar, então eu parei e olhei para cima e disse, Deus, obrigado por... Onde eles estão? Espírito Santo, você pode me ajudar, você pode me guiar, você sabe onde eles estão. E eu estava lá parado e rezando,
E então tive a ideia, contorne o prédio por este lado, vá para lá. Então eu contornei o prédio. E eu alugo, onde era perto do oceano, havia muitos montes assim, com grama alta e você pode andar lá e era realmente como frio e grama e colinas. E havia um pequeno caminho por onde você podia caminhar. E então a água e o oceano e muito frio. E eu estava lá parado, então, ok, onde ele foi? Espírito Santo. Assim eu comecei a andar e foi tão especial porque eu só podia ver ao meu redor onde eu estava caminhando. Caminhando, eu podia ver com os montes onde o sol estava se pondo. Então eu podia ver o topo dos montes, mas não podia ver o que estava acontecendo. Estava no chão, a alguns metros de mim. Mas eu estava caminhando e só andei 10 minutos ou 5 minutos e eu estava caminhando. Deus, onde estás? Então eu parei. Onde estás? E eu olhei ao redor e lá eu vi algo. Bem ali tinha uma colina e eu vi algo se movendo. Esta é ela. Então corri até lá e gritei. Tem alguém? Mas ninguém respondeu. Resposta. Então continuei correndo até lá. E cheguei lá e gritei, olá, tem alguém? E então eu ouvi uma voz chorando de volta. Quem és tu? E eu gritei, estou aqui para te encontrar. E peguei o telefone para tentar ligar, mas não havia conexão lá fora. Com o oceano, ninguém atendeu o telefone. Então eu continuei, e eu corri até ela, e foi tão incrível, eu só a vi porque havia uma pequena luz. E eu vim dessa área e tinha uma colina, senão eu teria ficado cego. Não conseguia ver aquela pessoa. Mas lá eu a encontrei e vim até ela. E quando cheguei, havia uma menina, tão alto, com calças, e uma camiseta que mostra um pouco da barriga. E então ela estava de meias, sem sapatos, com neve até as pernas e estava tremendo. Quase azul. E eu cheguei lá, eu tenho você, e então ela caiu. E eu a levantei, vem, e eu disse a ela, vamos voltar. E eu andei apenas alguns metros com ela. E então ela desmaiou. Estava ausente. E ela estava deitada ali e tinha desmaiado. E eu estava lá e sem conexão com o telefone. E eu estava tipo, ó Deus. Então eu a peguei e tentei levantá-la, mas ela estava caindo como um saco de batatas. Mas no final eu a levantei e a coloquei no meu ombro e ela estava deitada no ombro. E então eu caminhei com ela de volta. E eu vinha de fora da colina e do oceano e podia ver a área de recepção. E quando voltei pude ver que a polícia estava lá. E eles estavam falando ao telefone e muitas coisas estavam acontecendo e falando com as pessoas sobre isso. O que estava acontecendo e quem era a garota. E eu estava caminhando com ela. De fora estava escuro e era uma experiência incrível. E cheguei lá e então eu a tinha e bati na janela. E então eles se viraram e me viram com essa garota no meu ombro. E eles estavam tipo, ó. E vieram e tentaram abrir a porta, mas não conseguiram abrir a porta porque era uma emergência. Porta e eles vieram novamente. E tentaram fazer alguém abrir a porta e mover muitas plantas. E no final conseguiram abrir a porta. Mas não conseguiam abrir completamente porque havia algumas pedras do lado de fora, devido à construção de algo. E eu estava dizendo, vamos. E então abriram a porta e eu entrei com essa garota nos meus braços. E eu a deitei no sofá. E nós rapidamente pegamos as roupas dela, calças e camisetas. Estava molhada, estava frio dela, e coloquei almofadas e cobertores sobre ela, e então ela acordou. Ela mesma, e começou a ter câimbras. Mas ela estava lá deitada, pegando calor, e ela... muito bom. E a mãe estava sentada chorando, e a polícia me levou para um lado e disse, ei, precisamos das suas informações, onde você a encontrou? Aqui e ali. E o marido chegou, como você a encontrou? Nós tínhamos procurado por toda parte, como você a encontrou? Todo mundo veio e de repente havia como 8 ou 10 pessoas ao meu redor e estava me perguntando sobre como e o que aconteceu. E depois relaxou. Não sou eu quem você precisa agradecer a Deus, eu sou cristão. E então eu contei uma história sobre como estávamos em casa.
e as crianças chegaram e eu fui lá e chamei minha esposa e disse, Lene, ore e Deus me deixou. Diretamente para ela e a encontrei e vim com ela. E eles pegaram meu cartão e compartilhei o testemunho com eles. Mas foi uma experiência realmente forte. E eu me lembro daquela vez que compartilhei no Facebook. Acredito que seja uma das coisas que compartilhei que mais foram compartilhadas. Porque foi realmente incrível vivenciar isso. Bem, essa menina, se ela tivesse caído mais uma vez e desmaiado ali, ela não iria se levantar novamente. E estavam uns 15 graus negativos ou algo assim com o vento. E ela estava deitada praticamente só com poucas roupas molhadas, em um lugar onde não era fácil encontrá-la. Mas Deus me guiou, o Espírito Santo me levou até ela e por causa disso eu tive a experiência de salvar uma pessoa dessa maneira. Mas sabe de uma coisa interessante? Quando eu tive essa experiência, não era muito mais forte, não era mais forte do que ver as pessoas seguras. Porque estamos trabalhando para um reino de Deus que é eterno. Essas pessoas, essa garota, sim, ela foi salva naquele dia. Mas se ela depois não se arrepender, ela ainda vai para Paris no futuro. Mas agora temos a responsabilidade de salvar as pessoas. Pessoas morrem ao nosso redor todos os dias. Vamos morrer para a eternidade. Se elas não estão sendo salvas e nós podemos salvá-las, o que vale mais? Quanto vale a alma para você? Você prefere ter uma cozinha nova em sua casa a ver almas sendo salvas? Você prefere ter um carro novo a vê-lo tão seguro? No que você quer usar seu dinheiro e seu tempo? E quero dizer que não podemos fazer tudo. Nós não podemos ver tudo, pois este mundo está em busca. E ao mesmo tempo sejam um bom solo e produzam muito fruto. O que você faz com as coisas? E quando Jesus chamou seus discípulos, ele queria tudo para eles. E eu acredito que existem pessoas lá fora como nós, que alguns anos atrás estavam lá, nós não estávamos dispostos, fomos enganados, vivíamos como qualquer outra pessoa. Porque achávamos que deveríamos ser como a igreja, como as pessoas ao nosso redor. E nós não produzimos frutos, ninguém produziu frutos. Na nossa igreja, naquela época, era assim. Acontece isso em muitas igrejas hoje. Muitas igrejas atualmente não veem pessoas sendo salvas. Apenas algumas pessoas são salvas. Mas quando mudamos, quando pegamos tudo e entregamos a Cristo e dissemos, pode ficar com tudo, farei exatamente o que você nos diz. O que você nos diz, viveremos uma vida simples, faremos o que você diz. Então tudo mudou em nossa vida. De um momento para o outro foi como se Deus nos tivesse levado de novo, de um período em que estivemos assim por terra. E nos tornamos assim e produzimos muitos frutos. Onde você está? Que tipo de terreno você é? E eu posso dizer com toda certeza como a Escola Pioneira. Agora vocês conhecem a Escola Pioneira. Vocês já ouviram as 20 aulas. Você ouviu o que Jesus nos chamou para fazer. Você leu em suas palavras. Alguns de vocês dirão, ok, estava bem, estava bom. E é como se Satanás imediatamente viesse e roubasse tudo o que você ouviu. Você não vai mudar, você não vai agir sobre isso. E era apenas isso. E você está assim, que não dão frutos. Alguns de vocês, ele vai ouvir e dizer, sim, é isso que eu quero, é disso que eu estava à procura. Muitos anos,
uma reforma da igreja. Vamos lá fazer isso. E imediatamente você começa a ir contra o sistema da igreja. Imediatamente você começa a ir contra as classes religiosas. Pessoas vão agir e começar a viver de forma diferente. Pessoas de óculos vão te olhar e dizer: ei, quem é você? O que você está fazendo? Não, 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 não. Sempre fizemos assim. Você não pode começar a fazer isso. Não, você não pode batizar pessoas. Você não é um padre. Não, você não pode fazer isso, não pode fazer isso. E vocês vão enfrentar muita perseguição. E muitos de vocês, por causa da perseguição da igreja, da família, das pessoas ao seu redor. O ensino da escola pioneira não vai mudar a sua vida. Espero, claro, que todos vocês deem testemunho disso. Fruta boa. Então, alguns de vocês vão recebê-lo, mas a perseguição é não, 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 não. Não estou disposto a pagar esse preço. Então você simplesmente aceita e continua fazendo o que sempre fez. Isso não muda as coisas, não produz fruto. Então o outro, novamente, alguns dizem sim, é isso que fazemos. Mas você acaba vendo que não tem tempo para isso. E se você precisar criar mais tempo, você precisa. Coloque-se em um lugar onde você precise viver com menos dinheiro. Ou precise ganhar dinheiro de uma maneira diferente para poder criar mais tempo. Se você quer o melhor dos melhores, tem que trabalhar por isso e tem que pagar por isso. Tantos de vocês precisam dizer, ok, vai custar. Vai custar para viver de maneira diferente. Vai continuar. Estou disposto a dizer adeus às minhas férias de verão e use isso em vez de ir em uma missão e se concentrar nisso. Não, 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 eu quero isso. Eu tenho um desejo por outras coisas ao mesmo tempo. E por causa do desejo por outras coisas, porque você quer viver como o resto do mundo. Não vai te mudar, não vai dar fruto. Mas eu também acredito que esse ensino vai cair em terreno fértil. Vai cair em você. Quem o recebe, você que não tem medo de perseguição ou quando a perseguição chegar. Porque você lê o que Jesus está dizendo, se eles me perseguiram, eles também vão perseguir você. Então você sabe que é parte de servir a Deus. Não tememos isso porque sabemos que faz parte de ser um discípulo de Jesus. A perseguição é parte disso. Você não tem medo de dor. Você não tem medo de desistir de tudo. Por quê? Porque você veio nu a este mundo e você vai deixar este mundo nu. Você não pode levar nada com você. No céu, no paraíso, no paraíso. Você precisa deixar tudo para trás. É apenas algo que está morto. Coisas mortas não é importante. O que importa é a salvação. A vida são almas e você tem essa saudade de Deus e essa saudade por almas. E você vai fazer algo a respeito. Tenho certeza de que você vai dar frutos, porque é isso que a palavra diz. E agora acredito que precisamos falar sobre o que Jesus está dizendo aqui e precisamos. Não leve para o lado pessoal. Quando as pessoas se afastam, não diga isso. Ok, talvez eu devesse então comprometer-me e fazer algo a respeito, não. Isso é o que a igreja fez hoje. A igreja hoje, em muitos aspectos, é um grande compromisso. A igreja hoje é um compromisso onde eles tentam de tudo para manter as pessoas longe da perseguição. Não, você não precisa fazer isso, não precisa ser tão radical. Vamos lá. E mantenha o PIMA fora e diga, não, você não precisa. Não pagar nada para seguir Jesus, podemos simplesmente vir aqui e tudo é bom. E pagamos nossas taxas de emancipação. E você pode viver sua própria vida. E isso é, de certa forma, o que fizemos. E isso não dá frutos. O que eu faço hoje, nos últimos anos,
eu divulguei a palavra para muitas pessoas. Muitos experimentos isso. Não levo para o pessoal, faz parte do reino de Deus. Experiência que é crescer. Mas então a perseguição virá para a família, amigos e outros. Eles estão se afastando. Não levo para o lado pessoal. Não corro atrás deles dizendo, tá bem, vocês não precisam fazer isso, não precisam pagar um preço, não precisam ser assim, não. Porque é assim que o reino de Deus funciona. Jesus nos disse isso. Outras pessoas seguem conosco um certo período de tempo e parece que sim, há bons frutos, muita coisa está acontecendo, está crescendo, está realmente crescendo. Mas então não têm o tempo e conseguem um novo emprego, onde precisam trabalhar muitas mais horas por semana para fazer isso e fazer aquilo. E de repente você não os vê mais. Eu não levo para o lado pessoal. Só quero me concentrar. O que Deus me chamou para fazer, quero dar frutos. Quero ser um bom solo. Então quero encontrar aquelas pessoas que são um bom solo. Aquelas pessoas que dão frutos. Quero investir tudo o que posso neles. Porque sei que quando invisto neles vai render 300, 600 ou 1000% de retorno. E este é um solo bom. Mas nem sempre podemos ver quais são os bons solos de primeira. Só depois de algum tempo, quando você realmente vê um bom solo. Então invista neles. Isso é, de certa forma, também o que Jesus está dizendo. Saia e encontre uma pessoa de paz. Saia e espalhe sua semente por aí. Pegue sua semente, a palavra de Deus, e espalhe por todo lugar. E algumas pessoas tocou-lhes o coração e disse, não sou eu. É como se Satanás o tivesse roubado. Outras pessoas, eles recebem, ficam felizes, mas ao mesmo tempo vem a perseguição e dizem, não sou eu, não estou disposto a fazer isso. Aí, olhos e outras pessoas também recebem, mas eles não estão dispostos por causa das riquezas. São enganados por este mundo. Mas lá estão as pessoas que produzem frutos. E essa pessoa vai produzir muitos frutos. Acredito que seja tão importante concluir essa lição, porque falamos de muitas outras coisas. Não sei em que terreno você está, o tempo dirá. Mas você sabe do que precisa ter cuidado, perseguição. Desejo, cobiça pelas outras coisas deste mundo. Mas não deixe a perseguição parar você. Não deixe o desejo por outras coisas impedir você de dar frutos. Se você continuar, você vai dar muitos frutos. E isso não vai mudar apenas sua vida, vai mudar a vida de muitas pessoas ao seu redor. Ok, era o que eu queria compartilhar desta vez. Não quero me prolongar muito porque vocês já ouviram muitas coisas. Vocês precisam ser terreno fértil. É isso que Deus quer que façamos. Deus quer que todos nós demos frutos e às vezes precisamos tentar novamente duas coisas para ser bom. Talvez você esteja em um período em que ama as coisas e Deus está trabalhando em você e você precisa chegar a um ponto em que as coisas não tenham valor para você. E é assim que o Espírito Santo atua. Estamos tão felizes por termos ido a um deserto há alguns anos, porque lá aprendemos algo. Sou novo aqui e quero dizer que tudo é sobre caminhar com Deus, é sobre discipulado. E acredito que a escola pioneira pode ajudá-los no próximo passo para viver a vida que Deus tem para vocês. Agora é hora de fazer isso. Eu te encorajo a tomar os próximos 2 meses, como falei da última vez. E então comece a fazer isso. Mostre que você é um bom solo. Mostre que você produz frutos. Na escola. E espalhe para todas as pessoas que você conhece e com isso vamos ver uma reforma da igreja. Tenho minha esposa aqui que tem cantado e também ouvimos um forte testemunho
de pessoas que foram abençoadas através de suas músicas. E nós apenas queremos daqui, como uma família, agradecer a você. Obrigado pela sua oração, obrigado pelo seu apoio a Lene e a mim. Este é um trabalho pioneiro que estamos fazendo e precisamos de você lá fora para nos apoiar, para continuar orando por nós, porque juntos realmente vemos uma mudança em todo o mundo. E nós queremos agradecer-lhe agora. Quando terminarmos este vídeo, vamos arrumar tudo aqui e nos mudar para uma nova cidade. Na próxima semana estamos nos mudando e lá vamos começar nossa base, nossa plataforma. E fazer muitas coisas lá fora. Então da próxima vez você vai ver muitas novidades acontecendo e estaremos em uma nova cidade. E muitas coisas novas vão acontecer. E vamos escrever para você sobre você que recebeu a newsletter, a Escola Pioneira. Então você ainda não se inscreveu? Eu sei que muitas pessoas estão apenas seguindo o ensino e não se inscreveram. Então vá até o último Reformation e se inscreva. As pessoas podem sempre continuar se inscrevendo. Porque quando você se inscreve, você vai receber informações sobre todas as novidades que vão acontecer. Então nós apenas queremos dizer adeus. Tchau e obrigado por tudo. E Deus te abençoe e te vejo por aí. Tchau.